estamos de volta com você nesse dia. Nós vamos falar hoje sobre um tema que ele é muito importante, porque ele diz respeito, de uma certa forma, a todos nós. Nós temos que vigiar. A Bíblia fala, não é? Acima de tudo que você deve guarda o teu coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Coração e mente estão interligados, né? Então guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida, da vida. Então temos que guardar, temos que vigiar aquilo que nós permitimos e também vigiar a cauterização do nosso coração. Existem coisas, elementos que endurecem o nosso coração e fazem dele um coração duro, um coração cauterizado, sem sentir, sem sentimento. E a gente acha que é normal, porque é algo que vem de uma maneira, às vezes, sutil. Com o tempo, você vai permitindo aquela atitude de falta de perdão, de ira, de descontentamento, aquela atitude, às vezes, que é ruim, que você sabe que não é boa no teu coração. E aí você vai deixando aquilo atuar na tua vida. E aquilo vai, então, de uma certa forma, endurecendo o teu e o meu coração. Nós vamos falar hoje sobre alguns sinais que podem haver, que podem detectar, são sinais evidentes e bem fortes, de que pode haver uma certa dureza no nosso coração. Nós vamos ter muitas pessoas aqui como base, mas podemos dizer que na Bíblia Sagrada, registra histórias verídicas, tudo aqui é a verdade, é a palavra do Senhor. Fala de pessoas, de homens, que tiveram uma dura cerviz. Mas eu diria que Faraó, né, seria a nossa melhor ilustração de um coração endurecido. Faraó, aquele homem forte, aquele rei, aquele, né, grande líder que impedia que o povo de Israel fosse liberto, saísse do Egito. E aí Deus manifesta tantos milagres e os sinais, as maravilhas. E mesmo assim, Faraó continua obstinado, teimoso, difícil. Então, nós vamos ver aqui, já falei uma palavra, que seria a palavra teimosia. É um indicativo que pode haver dureza no nosso coração. Dois elementos muito fortes, teimosia e obstinação. Veja só, obstinação, teimosia, não é? E é algo muito interessante, porque a teimosia é uma atitude, um sentimento que a gente sempre procura achar nos outros, a gente vê nos outros, menos em nós. É que nem a esposa que é teimosa, mas ela só vê teimosia no marido. Ah, você é tão teimoso. Né? Quando ela argumenta com ele e ela acha que ele é teimoso, sem ver que ela também tem uma teimosia dentro dela mesma. Mesma coisa que o marido, que é teimoso, aí ele vê o filho, vê a sogra, vê a esposa, vê todo mundo teimoso, menos ele. Porque a teimosia, nós temos predisposição no nosso coração a ela. E também a obstinação. E não que a obstinação não seja algo bom. Quando você está obstinado a vencer, obstinado a orar, obstinado a correr atrás, até que é uma virtude. Mas aqui, neste caso, a obstinação seria você obstinar numa atitude que te fere, numa atitude que fere a tua família, numa atitude que te distancia de Deus. E aqui essa obstinação de Faraó não era uma obstinação saudável, era uma obstinação para dizer ali, olha, eu não vou dar o braço a torcer. Mesmo depois de ver tantos sinais que Deus operou, o seu coração estava obstinado a não se render a Deus, a não obedecer a Deus, a não fazer a vontade de Deus. Então é perigoso. Esse é um sinal evidente na vida de um homem e da mulher que tem o coração endurecido. Ele é teimoso em relação às coisas de Deus,
obstinado a fazer a sua vontade, ao invés de ouvir o que Deus tem para ele. Então veja bem essas duas características, obstinação e teimosia, não é? Mas nós não podemos apontar o dedo para Faraó ou qualquer outra pessoa na Bíblia com essa questão de obstinação, de teimosia, sem primeiro apontar um dedo para nós primeiramente. Nós temos que ver então na nossa vida, né? Quando nós somos confrontados com a verdade, qual é a nossa atitude? Nós somos teimosos, nós somos obstinados, né? E aqui nós podemos ver que Faraó foi confrontado com a verdade, mas em nenhum momento ele cedeu, em nenhum momento ele abriu a mente, o coração, ele resistiu, ele foi teimoso, ele foi obstinado. Um dos primeiros sintomas do coração, esse é um sinal, e um outro sinal também de um coração endurecido, a primeira coisa eu diria é a falta de interesse pelas coisas de Deus. Esse é uma clássica evidência de um coração endurecido, é que ele perde interesse em Deus, perde interesse pelas coisas de Deus, perde interesse por ler a Bíblia, por orar, por falar com Deus, ir na casa do Senhor, a igreja, perde interesse em meditar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, no próprio Deus. É um sinal muito forte de um coração endurecido, é a falta de interesse por Deus. As coisas de Deus, no coração endurecido, sempre vão ocupar segundo, terceiro, quarto, 10º, 20º lugar. Nunca virão em primeiro lugar. O coração endurecido, ele então tem uma insensibilidade às coisas de Deus. E essa insensibilidade é um sinal, é um forte indicativo de que há uma dureza no coração. A insensibilidade a Deus, a falta de interesse às coisas de Deus, né? Uma falta de preocupação com as coisas espirituais, significam que estamos mais preocupados com as nossas coisas, com os nossos interesses, com a nossa razão, com a nossa vida diária. E não que você não possa preocupar com a tua vida diária. Claro, você é mãe, você é pai, você é esposo, você é dona de casa, você tem uma família, você cuida, você trabalha e você tem suas preocupações. Mas nós estamos falando aqui dessa preocupação em excesso com as minhas preocupações e deixando Deus em segundo plano e colocando as minhas realizações e preocupações em primeiro plano. Na realidade, o que se evidencia nessa dureza de coração, que é evidenciada pela falta e busca das coisas de Deus, chama-se egoísmo. O egoísmo sempre estará presente num coração duro. É um sintoma muito forte também. A obstinação, a teimosia, o egoísmo. Um homem, uma mulher de coração duro é egoísta. Ele não enxerga a necessidade do próximo. Não enxerga Deus, porque quem enxerga Deus, enxerga o próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Então, quando a pessoa está dura, ela torna-se egoísta. Ela fere as pessoas. Um homem, por exemplo, que deixa a sua família, que deixa o seu lar, que abandona a sua esposa, é um homem de coração duro. Tem uma dura serviço. Porque ele não pensa na dor que ele está causando para aquela esposa. Ele é egoísta, não pensa no transtorno, na tristeza, na afronta que é para ela. E para os filhos, e para a família. Ele está endurecido, cauterizado, teimoso, obstinado, egoísta. Ou uma mulher também que deixa o seu lar. Ou uma pessoa que tem um compromisso civil, um compromisso com a família, ou então no seu trabalho, não é? Naquilo que ela deve fazer, e ela deixa aquilo de lado. Ela não se
se prima, não está ali, ela deixa passado. Muitas vezes ela não está vendo as consequências da atitude dela. O egoísmo, então, ele é muito evidente na vida de alguém que tem um coração duro, não é? Na nossa vida, no momento em que nós colocamos os nossos planos acima dos planos de Deus, nós nos sentimos incomodados por aquilo que Deus tem para nós. Essa é a palavra certa. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ler minha Bíblia. Você se incomoda com as coisas que são pertinentes a Deus. Te incomoda porque os teus planos são mais confortáveis. É muito mais gostoso alimentar a nossa carne do que o nosso espírito. O nosso eu, a nossa carne, o eu, a palavra ego vem do eu, né? O nosso ego, o nosso eu, é muito mais gostoso, né? Alisar, fazer a vontade dele, não jejuar, não orar. Mas aí temos que ter cuidado, porque o coração duro, ele é algo que não é imediato. Vai ficando cauterizado, endurecido, através de circunstâncias, através do tempo, do agir e da nossa falta de vigilância, de ver que o nosso coração está ficando cauterizado. Então, nós podemos ver desde o começo as evidências, obstinação, teimosia, que levam então ao egoísmo. E claro, tudo isso vem da ausência de Deus, da falta da busca de Deus. Um coração duro, então, falta de interesse nas coisas de Deus é um indicativo de um coração endurecido. Não vou aqui tapar sol com peneira, não, porque essa é a palavra de Deus hoje. E ela é uma palavra verdadeira. Eu já sei disso, porque Deus tem falado a mim, como muitos homens são profetas, eu sou uma profetisa de Deus. Aqui nessa cidade, nesse estado, nesta nação. Deus tem me levantado. Eu não vou dizer aquilo que é confortável aos ouvidos de ouvirem, porque eu vou dizer aquilo que Deus coloca no meu coração para dizer para você. Uma profeta, né? Um profeta faz isso. Então, esse é indicativo de um coração duro. Teimosia, obstinação, egoísmo, tudo nasce da nossa falta de interesse pelas coisas de Deus. Falta de interesse por Deus. Uma outra evidência e sinal de um coração endurecido está aqui. É quando nós ignoramos o testemunho na vida de outros. Por exemplo, Faraó, ele viu aqueles sinais tremendos que Deus deu para ele. Aquelas pragas, eram 10. Na última, tocou tanto nele que ele se despertou. Aí ele falou, finalmente, deixa esse povo ir. Mas aí quando vieram aquelas pragas horríveis, ele amolecia o coração, daqui a pouco ele endurecia de novo. Ele não aprendia com as lições duras da vida. E o homem duro, ele não vê que às vezes um acidente de carro, um acidente no trabalho, um problema de enfermidade na família, é um sinal de Deus. Deus está falando, olha, muda teu comportamento, amolece esse coração, porque eu quero falar com você. E Deus vai promover circunstâncias complicadas, difíceis, duras, que você não quer viver, mas é um sinal dele para te acordar, para te despertar. Porque o homem duro não percebe esses sinais. A dureza impede dele ver. Eu conheço pessoas, eu lembro de um caso, uma certa vez, de um homem, de um conhecido nosso, que sofreu um acidente, estava em pecado. E aquele acidente era para despertar ele. Sofreu até um sequestro. E estava lá no pecado. Então Deus permitiu aquele sequestro relâmpago. Deus permitiu aquele acidente. Deus permitiu aquela enfermidade. Porque Deus estava querendo tratar. E a pessoa dura, ela não vê. Ela não aprende com os erros, nem dela e nem dos outros. Porque se ela vê na vida do outro, poxa, que calamidade, bateu ali na família do fulano, né? O fulano está com o coração duro, mas não abre o coração, não percebe.
E mesmo triste, porque quando até com ela mesma, ela não percebe que Deus está usando aquela situação para tratar com ela. Uma outra indicativa de dureza de coração, além daquela que eu já falei, que é falta de interesse pelas coisas de Deus, de não aprender com os problemas, com os erros, com as dificuldades, não é? E ver que Deus está querendo nos despertar, é o reconhecimento do pecado. A pessoa dura, ela não reconhece o pecado. Ela não tem percepção para ver que ela está no pecado. O coração está tão duro. Por quê? Porque o maior endurecedor de coração chama-se justamente isso, pecado. O pecado cauteriza a gente. O pecado, se a gente continuar, tem o pecado que você confessa, você se arrepende. Você fala, Senhor, me perdoa, eu não quero isso. E aquele então pecado, Deus trata no teu coração, te perdoa. E você é purificado por Ele. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, se você optar em guardar aquele pecado, viver naquele pecado, não confessar aquele pecado, e ter uma vida naquele estilo, o que vai acontecer? O teu coração vai ficar endurecido. E vai endurecer de tal maneira que vai cauterizar. É que nem a hanseníase, não sei como é que fala, é a antiga lepra, né? Não sei se hanseníase, né? O sintoma dela é, você não sente nada, nem a tua pele, você coça, está cauterizado, você está sem sentimento, ele tira da tua pele qualquer sentimento. E você coça aquela ferida. É assim o pecado, teu coração está duro. Então o pecado endurece a gente, sabe? E é um sentir, e não é só você se sentir mal, estou sentindo ruim, aquele remorso, não. É confissão, arrependimento, é você largar aquilo. Estou errado, vou parar com esse erro, vou para Deus, vou mudar, me arrepender. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso, a cauterização do nosso coração. É muito forte. Está em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. O que é essa provocação e dia da tentação do deserto? Foi quando o povo de Deus estava no deserto, provocando Deus, tentando Deus, porque Deus provia água, comida, alimento, provisão. Mesmo assim, eles estavam com o coração duro, reclamando, sabe? Eles estavam ali obstinados, teimosos, egoístas. Não reconheciam Deus. Pecado da murmuração, pecado da idolatria estava infiltrado no arraial ali. Então Deus está falando, não seja como eles que me provocaram, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí Deus fala o seguinte para nós, através desse autor de Hebreus. Ele fala o seguinte, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. A falta de crer, a incredulidade, a dúvida. E aí ele diz mais, cuidado para não ter esse coração. Pelo contrário, o que você deve fazer? Exortai-vos mutuamente cada dia. O que é exortar um ou outro? Ir para a igreja, estar junto, falando, orando, lendo a palavra, escutando a palavra, louvando, sabe, no devocional, estando na palavra, você está aqui hoje na palavra. Você está obedecendo a Deus. É isso, então, essa mútua, estando juntos, fortalecendo o outro. Por quê? Aqui diz, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado, além de nos enganar, nos endurece.
para que não sejais endurecidos pelo engano do pecado. Que forte! O pecado, então, faz muita coisa. Olha aqui o que o pecado faz no coração que deixa ele abrigá-lo. Ele engana, cauteriza, endurece, tudo isso. O pecado é muito destrutivo, altamente enganoso, porque quem está nele não detecta que está errado, que está nele. O homem duro fala, não tem dureza não. Já falei com muitas pessoas, eu estou falando aqui, não estou julgando ninguém. Mas como serva de Deus, já vi pessoas, falei, conversei com pessoas de dura cerviz, duro. Resiste Deus, resiste tudo. Não, não tem coração duro não. Por que ela fala isso? Porque o engano, o pecado engana. O pecado nos veste com uma capa de engano. Por isso a gente tem que orar hoje. Estou falando com mães hoje, que estão orando por filhos que estão endurecidos. Coração duro. Marido que tem coração duro. Sabe o que você vai orar? Senhor, tira em nome de Jesus a fortaleza do engano. Aquele coração está duro e alojou-se nele uma fortaleza de engano. Está enganado e não vê o erro. Você vai orar para Deus, para esse marido voltar para casa e falar, Senhor, tira o coração duro desse homem, tira o coração de pedra. Nós vamos no próximo programa falar sobre o coração que é amolecido, o coração de carne. E como a gente pode ter esse coração? Então nós vamos orar sobre isso. Mas é bom detectar. Agora você não vai daquela pessoa e falar blá, blá, blá. E agora você tem que ser mole, coração quebrantado, coração... Não adianta, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que vai quebrantar o coração. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz, não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como a penha, perdão, como martelo que esmiuça a penha. Palavra é como martelo que esmiuça. Que pedra é essa? Penha é pedra. É a pedra do nosso coração. A palavra de Deus esmiuça esse coração. A pedra, a dureza. Por isso nós temos que entender o que Deus está falando aqui em Hebreus 3, do 7 ao 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós o coração perverso, coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo pecado, mas ele traz engano, porque nos temos tornados participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos nele, enquanto se diz, hoje, se ouvides a minha voz, ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na época do deserto, na época da provocação. Palavra de Deus hoje aos nossos corações. No próximo bloco vamos falar sobre algumas evidências a mais que está no coração do homem e da mulher endurecido para as coisas de Deus. É muito forte hoje a palavra, mas é uma palavra bíblica do Senhor, baseada em Hebreus, capítulo 3, do 7 ao 14, ao 15, e também vamos falar um pouco numa passagem de Provérbios. Você já pode abrir Provérbios do capítulo 23, e se eu não me engano, é o versículo 9. A gente vai falar um pouquinho também sobre esta passagem. A gente está falando hoje sobre a dureza de coração. Nós voltamos agora, vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você.